Olá, mulheres! Aqui é Célia Silva, do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos iniciar mais um tópico do livro Manual de Guerra, de Tânia Teresa e Otto Carvalho. E já estamos indo para o áudio 7. Para preparar um exército. Deus não faz duas pessoas iguais. Há cerca de 7 bilhões de pessoas sobre o planeta Terra e cada uma é única, singular. Não há sequer uma igual à outra. Acredito que batalha espiritual e estratégica é para aqueles a quem o Senhor colocou no coração uma ardência, um chamado especial para esse tipo de guerra. Os dons são diversos no corpo de Cristo existem diferentes dons. Uns pastoreiam, outros guerreiam, os evangelistas pregam e convertem milhares. É assim no corpo de Cristo. Há uma diversidade de dons que foi estabelecida pelo próprio Deus. É muito importante a compreensão dessa multiforme manifestação dos dons na igreja, para não nos ensoberbecermos no sentido mais espirituais uns do que os outros. Além disso, precisamos considerar que antes de nós houveram tantos que pagaram um preço enorme que não podemos sequer dimensionar, para que o Evangelho fosse pregado por gerações e chegasse até nós. Batalhamos uma guerra invisível, mas real, na qual não vemos um resultado imediato. Por isso, muitos desistem, muitos começam e param porque o trabalho não é aparente. Combatemos um inimigo invisível. Em outros ministérios isso não ocorre. No evangelismo, por exemplo, muitas vezes o resultado é imediato. Quando o apóstolo Pedro pregava, convertiam-se 3.000, 5.000, 7.000 pessoas de uma só vez. O mesmo não ocorreu com João. Esse outro apóstolo, entretanto, deixou uma história de igual valor. Terminou sua jornada velho e preso na ilha de Patmos, onde recebeu a grande revelação do Apocalipse. Resumindo, cada um no seu campo, no seu chamado. Assim se manifesta a multiforme sabedoria de Deus através da igreja, o corpo de Cristo. O rei Davi tinha em seu exército os valentes de Davi, 30 homens que guerreavam só intrepidez e coragem. Era a sua tropa de elite. Dentre eles, haviam 3 que eram insuperáveis. Jesus escolheu inicialmente 12 discípulos, mas ao seu lado estava sempre 3 em tempo integral. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Gideão escolheu 30.000 homens para a guerra contra os midianitas. Entretanto, dentre eles, Deus separou somente 300. Para ele não importa o número, mas sim a qualidade. A Bíblia nos afirma em Deuteronômio 32:30 que 1 pode fazer correr 1.000 e 2 afugentam 10.000 quando Deus está ao lado de seu povo. Podemos dizer então que um batalhão de 300 nas mãos de Deus representa uma bomba contra o inimigo. E o que dizer então quando 30.000 guerreiros são aprovados por Deus para guerrear? A escolha para a guerra deve recair sobre pessoas que tenham intimidade com Deus e submissão à sua palavra, prática de oração e meditação diária e um coração de servo, quebrantado e disciplinado. Esses poderão ser ungidos, separados. A unção é para o serviço. Isaías 61, de 1 a 3. A unção do Espírito Santo é derramada para nos fazer servos. Mateus 20, de 20 a 28. O que serve assumirá a posição de primazia no reino. Filipenses 2, de 5 a 11. O ungido de Deus esvaziou-se e humilhou-se no serviço. Atos 6, de 1 a 7. A escolha de alguns dos discípulos decorre da necessidade do serviço. 1 Tessalonicenses 5, 12 a 22. Todos os demais devem acatar com apreço, amor e consideração aqueles que forem escolhidos. Romanos 12, 3 a 8. Dons ministeriais são dados pelo Pai para a igreja. 1 Coríntios 12, 8 a 10 e 28. Dons espirituais. Efésios 4, 11. Dons distribuídos pelo próprio Cristo para equipar a igreja. 2 Crônicas 1, de 10 a 12. Salomão recebeu uma pequena fagulha da sabedoria de Deus para governar seu povo. Para exercermos esse ministério de guerra espiritual, que é um ministério profético e apostólico, são necessárias sabedoria e fé para agirmos de forma sobrenatural e também para falarmos sobrenaturalmente. Além disso,
Devemos buscar discernimento espiritual para o mapeamento espiritual e estratégia profética para implementar ações e também para ministrar. O grupo, em formação, deve pedir a Deus esses dons imprescindíveis. Os dons nos capacitarão para dar cumprimento aos propósitos de Deus no nosso chamado. Dons para sabedoria. Palavra de sabedoria, palavra de ciência, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Para ação sobrenatural, fé, milagres, curas, para falar sobrenaturalmente. Profecias, línguas e interpretação. 1 Coríntios 14:5. Falar em línguas e interpretá-las equivale à profecia. Quem tem os dons, tem os frutos. Sem fruto, o Espírito não se manifesta. Gálatas 5:22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Tiago 3,15. A sabedoria que vem do alto é terrena, animal e demoníaca. Discernimento de espíritos é algo imprescindível. Jesus não foi pego de surpresa. Ele sabia quem o iria trair. Davi, o homem segundo o coração de Deus, se viu envolvido em alguns episódios de traição. Se Satanás rodeou Jesus o tempo todo para o derrotar e também por diversas vezes tentou derrubar o rei Davi, que era um grande guerreiro, certamente não nos deixará sossegados. Devemos estar atentos. O inimigo usa pessoas. Ele manipula aqueles que nos cercam e assim, por via indireta, tenta nos atingir. No começo de nosso ministério, na congregação onde estávamos, apareceu uma senhora com uma filha adolescente. Essa mulher tinha aparência de piedade, usava roupas compridas, blusas abotoadas nas mangas e no pescoço, cabelos compridos enrolados com coque e rosto lavado. Sem qualquer sinal de maquiagem. Residia ela em apartamento todo decorado de branco, com cortinas e cadeiras, sugerindo um templo de culto. Enfim, tudo tinha aparência de muita santidade. Cortinas e cadeiras sugerindo um templo de culto. Enfim, tudo tinha aparência de muita santidade. Ai, desculpa, meninas, é porque o livro está errado aqui. Entretanto, assim que essa mulher apareceu em nosso meio, nossa filha, também pastora com dom de discernimento de espíritos, nos alertou para que tomássemos cuidado, pois havia percebido uma influência demoníaca, camuflada de toda aquela santidade. Em uma visita que fizemos em sua casa, tivemos conhecimento de sua história. Ela vinha de vários casamentos desfeitos e por último havia se separado do homem que era o pai da sua filha adolescente. Ela informou que se separou desse último marido em obediência a um comando de Deus, que ele lhe havia dito que seu tempo na cidade que residia anteriormente com o marido havia terminado e que agora ela deveria mudar-se para Resende, onde teria um ministério. Deus não nos deixou enganados. O discernimento de nossa filha se confirmou nessa visita. Deus não trabalha contrário à sua palavra. Ele certamente não daria um comando para a esposa deixar o esposo e seguir ministerialmente sozinha. Depois disso, muitos fatos aconteceram que confirmaram a influência demoníaca que estava sobre aquela pobre mulher, quando ela orava com aqueles que a procuravam. As pessoas ficavam estranhas e enfermas. Certa feita, em outro ministério, essa mulher, apresentando-se como profeta, criou uma situação terrível de constrangimento para a esposa do pastor que presidia a reunião, o que resultou em uma confusão tão grande que culminou com a debandada de inúmeros membros. Aqueles que se dirigiam ao santuário doméstico em busca de oração recebiam conselhos para não dizimarem no local onde congregavam, mas sim ali onde estavam sendo por ela ministrados. O último ministério onde ela congregava se dividiu por conta das profetadas. O pastor quase largou seu chamado e nunca mais se ouviu falar de tal irmã missionária. Esta triste e intrincada história nos mostra que devemos buscar não somente o dom de discernimento de espíritos, mas também e primordialmente conhecimento da palavra, porque Deus estabeleceu princípios eternos e não trabalha contra esses princípios. No próximo áudio vamos continuar esse tópico. Deus abençoe.